Olá, meus amigos, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe e hoje, 8/8/2025, que data bonita, tem que fazer a numerologia. Bom, eu quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários, meu muito obrigado. Muito obrigado aos 762 inscritos, que maravilha, mas a proposta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado aos 213, as 213 visualizações do meu último vídeo, foi bastante concorrido, graças a Deus. O tema talvez chamou a atenção, mas assim a gente vai devagar. Muito obrigado, porque a proposta continua e, como eu falei, até o final do ano nós vamos ultrapassar 1.000 inscritos, se Deus quiser. Primeiro, vou pedir duas desculpas hoje. E um aviso. Eu peço desculpas porque hoje essa cadeira que eu estou sentado faz muito barulho, além do barulho da rua. Eu estou com hoje estou muito ocupado, correndo, dar uma mudança, e talvez segunda-feira eu não faça vídeo, porque eu não terei tempo. Vai depender muito do horário que o caminhão vem, que eu tô com um problema de logística, né? Eu estou me mudando, mas está difícil encontrar uma logística por questões mais, vamos dizer assim, familiares, particulares. Mas, de qualquer maneira, a partir de quarta-feira, eu acredito que eu já estou no ambiente novo. Se não, continuamos aqui. Bom, gente, vamos ver o seguinte, eu vou falar hoje, não tem como não ser, falar de política, né, porque além de ser básico, o tema central do meu vídeo, os políticos não nos deixam quieto. Alcolumbre não acata desejo dos bolsonaristas, eu abro com esse tempo. Diz assim, que o presidente do Senado, Alcolumbre, afirmou que não pautará nenhum pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Tá? Isso é uma boa notícia, porque nos dá uma certa calmaria, nos dá uma certa certeza. E uma das piores situações, né, para o investidor, para o empresário, para o cidadão é a incerteza econômica, a incerteza jurídica. E se nós entrarmos nessa celeuma de impeachment de ministro, impeachment lá, nós não vamos ter certeza, garantia jurídica e segurança jurídica nunca. Né? Até porque essa fanfarra bolsonarista, né, que pede o impeachment de Alexandre de Moraes, eles não têm a mínima responsabilidade para com o país. Como sabem mesmo, são traidores da pátria, né? O Bolsonaro e todos os seguidores de Jair Bolsonaro são traidores da pátria porque eles estão hasteando a bandeira dos Estados Unidos, e o filho de Jair Bolsonaro encontra-se em Washington trabalhando contra o nosso país. Quer dizer, pior do que Calabar em 1800 e mil e alguma coisa, né? Então não há como... Eu vou falar de impeachment, do processo de impeachment daqui a pouco, até porque o presidente do Senado age corretamente quando diz que não pautará pedido de impeachment. Porque qual é o crime que o ministro Alexandre de Moraes comete? Para ter um crime é preciso de realmente ter um fato. E há uma lei que determina. A lei, né, do impeachment não pune um juiz porque decide de acordo com a Constituição. Né? Então fica difícil você tirar um juiz da Suprema Corte simplesmente porque ele decide contra a minha vontade. Aí teria que ser o absurdo, é o anarquismo. Né? É claro que quem está na oposição tem o dever de aparecer, né? Mas os deputados, como eu falei, essa fanfarra bolsonarista não leva a lugar nenhum e só está atrapalhando o país, né? Lula precisa expulsar o representante comercial da Embaixada dos Estados Unidos. Olha, eu sei que é grave, essa manchete foi eu que criei. É um problema muito grave, porque nós estamos, né, o governo, o Bolsonaro e o Alcolumbre e o Donald Trump, né, declararam guerra ao Brasil. Isso é um problema muito sério. Mas eu nunca vi na história do Brasil, né, desde 1824, uma interferência tão agressiva quanto a esse representante comercial, com uma declaração da Embaixada Americana. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez uma ameaça aos aliados do ministro do Supremo Tribunal Federal, né, Alexandre de Moraes.
No judiciário e em outras esferas. O órgão de representação afirmou estar monitorando a situação de perto e deixou um recado para quem apoiar ou facilitar as condutas do magistrado. Gente, isso é uma interferência arbitrária, absurda, abjeta. É caso de expulsão do embaixador. Ou então o Brasil tirar o embaixador é rompimento de relações diplomáticas. É agressão ao direito interno. O embaixador de um país, um representante comercial, não pode se intrometer na vida interna, nas decisões internas do país onde ele se encontra. Jamais o governo americano pode chegar aqui e dizer que vai monitorar, vai fiscalizar um ato de um juiz. Isso é um absurdo. Isso é vergonhoso. Então, essa gangue bolsonarista, né, que está em apoio com o governo americano, tem que ser repudiada, odiada, começar com o Tarcísio de Freitas em São Paulo, que é o maior picareta, um grande golpista e, acima de tudo, falso. Esse governador de São Paulo, ele é falso, ele é medíocre, ele é um traidor da pátria, da mesma forma como Jair Bolsonaro e toda a sua equipe. Então, é a atitude dessa embaixadora, do representante comercial dos Estados Unidos, é intromissão, é agressão, fere os princípios da Convenção de 1973, acho que é de Viena, a Constituição que define como deve se comportar os embaixadores, como deve se comportar. Gente, é uma agressão ao que a embaixada americana falou ontem. Era para Lula hoje mandar o Itamaraty convocar o representante comercial e dizer: retire-se do país, você tem 24 horas, 48 horas para você sair do país. É claro que isso aí porque, gente, isso é uma ofensa muito grave. Se fosse o embaixador brasileiro que fizesse uma declaração dessa em Washington, em 24 horas ele estava expulso. Agora nós temos, porque somos pobres, um país pobre, temos relações, essa direita ridícula, porque o governo tem que negociar. Negociar como? Se o Donald Trump impõe no acordo, para abrir um processo de negociação, o Jair Bolsonaro. Mas nós não podemos, no Brasil não pode negociar Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não pode ser absolvido, vamos dizer assim, emancipado, indultado, porque ele cometeu crimes, desde que a Suprema Corte decida, conforme a nossa Constituição, o destino de Jair Bolsonaro. Que a Corte Suprema possa absolver, como ele diz que não tem provas, que ele prove que tudo que tem ali nos autos são falsos. Aí Jair Bolsonaro vai ser absolvido ou condenado. Se condenado, vai cumprir a pena. Não podemos, o presidente do Brasil, impor ao governo americano um acordo e dizer: olha, eu só vou negociar com vocês se vocês soltarem lá aquele preso fulano de tal, fulano de tal. Isso é em questão interna, a questão de presídio, questão de pena, é uma questão interna. As relações comerciais diplomáticas, vamos decidir acordos, convênios, taxa, impostos, tributos. Não podemos envolver a absolvição, vamos dizer assim, a ruptura, né, o perdão geral a Jair Bolsonaro, porque é um absurdo. Não pode o governo americano fazer essa exigência. Então, essa direita ridícula, como esses governadores, Castro do Rio de Janeiro, Zema, que é a vergonha de Minas, Tarcísio de Freitas, o traidor da pátria, o filho de Ratinho, outro traidor, porque o Ronaldo Caiado, traidor da pátria, porque estão defendendo Jair Bolsonaro. Você está contra a direita? Não, mas quero uma direita honesta. Quero uma direita nacionalista, como nós tivemos. Mas não hipócritas como Zema, como Castro no Rio de Janeiro, como esse picareta mentiroso, falso, que é o governador de São Paulo. Né? Essa é a grande realidade. Então, é triste. Nossa situação está complicada, eu estou preocupado demais, né? Parlamentares sequestram o Congresso Nacional. Agora a palavra sequestro virou moda, né? Sequestraram a economia brasileira, estão impedindo o resgate, a liberação, a liberdade de Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro sequestrou o Brasil e está pedindo como resgate a soltura do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vão pagar esse preço, porque
Isso fere a soberania, fere a pátria, fere tudo, todos os princípios do mundo. Nós somos, se formos atender aos interesses de Jair Bolsonaro, é a ruptura da estrutura do país, da condição jurídica, ou seja, nós voltamos ao tempo da pedra lascada, né? Precisamos de ser fortes para suportarmos essa pressão forte, essa guerra que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil, né, através da traição da família Bolsonaro, né? Mas vamos lá. Deputados e senadores da oposição tomaram as mesas da Câmara e do Senado em protesto que não leva a lugar nenhum. Isso não leva a lugar nenhum, né? Todos eles, né, precisam passar pelo Conselho de Ética. Mas é fundamental o Conselho de Cassação de Mandato, porque eles destruíram a soberania do povo, eles agrediram a soberania. Por 30 horas eles deram um golpe de Estado e tiraram a soberania do povo, deixaram o povo brasileiro zero, como se nada existisse, quando eles proibiram que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que você pode não concordar com ele, você pode, mas não podemos tirar a soberania do povo. Eles tiraram a soberania do povo brasileiro, que é o Congresso Nacional, é a casa do povo brasileiro, né? E ainda teve aquela deputada ridícula que levou uma criança de 4 meses para aquela bagunça lá com um escudo. Quer dizer, como ela ama a criança, né? Pelo amor de Deus, né? Foi uma agressão assim, à soberania do país, como foi a soberania do povo. Rasgaram o regimento interno, rasgaram a Constituição, rasgaram todas as leis e durante 30 horas eles fizeram um escândalo, eles tiraram, como eu falei, rasgaram, não deram a menor importância para o povo brasileiro, né? Rogério Marinho, traidor da pátria, porque é aliado de Jair Bolsonaro. O senador Rogério Marinho, né, descendente de políticos famosos do Rio Grande do Norte, não podemos esquecer isso, se transformou em um traidor da pátria. Isso aí é palavras minhas, tá? Ontem ele afirmou que conseguiu assinaturas suficientes para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ok. Só que, como eu falei no início, o presidente do Senado prometeu que não lerá nenhum pedido de impeachment de ministro do STF. Só gostaria de saber qual é o crime que o ministro Alexandre de Moraes cometeu. Se ele provar um crime, né, aí tudo bem. Agora, o que diz a lei? Segundo o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, que é a lei que determina os crimes do ministro do Estado. Eu vou ler aqui os crimes que o ministro Alexandre de Moraes não cometeu, mas eles dizem que Alexandre de Moraes cometeu crime. Eu quero que eles apresentem. Se há alguma, pode ser que eles tenham, eu não conheço, né? São crimes, segundo o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recursos, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Alguém prova isso? O ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF alteraram decisões que não seja através de recurso. Vocês já viram uma republicação de uma decisão o ministro Alexandre de Moraes, o erro, ele pode ter alguém reclama, o recurso ele modificou a ideia, modificou o voto, mas se alguém recorreu, tudo bem, mas eu nunca vi isso. Se ele tem prova que Alexandre de Moraes ou os 11 ministros do STF fizeram o artigo 1, alteraram de qualquer forma, exceto por via recurso, decisão, voto já proferido. Já imaginou, Alexandre de Moraes entrou no governo, acho que no STF, em 2017, lá eu falar 1917. Em 2017, como foi indicado por Michel Temer, 2016, 2017. Se ele agora volta e muda uma alteração que ele tomou em 2018, 2019, aí nós vamos tirar um processo de impeachment. Eu sou o primeiro a pedir. O impeachment dele. Agora, não tem essa prova. Se o pessoal do Rogério Marinho tem, ok. Parabéns ao ministro Rogério Marinho. Item 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito da causa. Ok. A previsão de suspeição do juiz estão no artigo 135 e 136 do Código de Processo Civil. Não é o caso. Não tem nenhum caso que se enquadre, então o ministro está apto a julgar todos os processos que ele tem lá.
no Supremo Tribunal Federal, especificamente o processo contra Jair Bolsonaro. Né? Até uma ironia, o Bolsonaro favoreceu ao ministro quando convidou no depoimento para ele ser vice-presidente. Olha, se uma pessoa convida para ser vice-presidente da República, numa chapa que ele supostamente disputaria, né? Ele está dizendo que o ministro Alexandre de Moraes não é inimigo dele. Inimigo pessoal, né? Declarado. O Alexandre de Moraes não é inimigo, que eu saiba, que o povo... Qual é ele está julgando conforme a decisão, né? Item 3, né? Exercer atividade política partidária. Nunca vi o Alexandre de Moraes, acho que o Alexandre de Moraes nunca foi filiado a um partido. Sempre fiz o Alexandre de Moraes, conheço o Alexandre de Moraes, tive a oportunidade de vê-lo uma vez, né, pessoalmente. Ele sempre, como acho que ele foi procurador de São Paulo, foi secretário de Segurança de São Paulo, foi promotor de São Paulo. Não vi o Alexandre de Moraes, sei que Alexandre de Moraes é um grande escritor de direito, um dos maiores constitucionalistas que nós temos no país. É isso que eu sei de Alexandre de Moraes. Agora, dizer que Alexandre de Moraes algum dia exerceu atividade política, eu sou absolutamente cego, não sei, pode até ser. Né? Item 4, ser patentemente desidioso no cumprimento dos seus deveres. Ou seja, eu nunca vi o Alexandre de Moraes dizer assim, olha, eu cheguei atrasado, vou parar a sentença porque eu quero tirar um sono, os meus processos levam 10 anos lá, ele sempre no prazo, está cumprindo. É claro que o prazo de ministro é impróprio, né? Tem aquela questão do regimento, quando ele pede vista, ele tem 90 dias para devolver. Eu nunca vi dizer que o Alexandre de Moraes está devendo algum processo, pedido de vista com mais de 90 dias. Não sei. Isso aí eu não estou investigando, eu só estou citando as possibilidades de o pedido de impeachment de um ministro do STF. De Alexandre de Moraes, não, dos 11 ministros do STF. Tá? Se tiver algum ministro que faça isso, tudo bem, aí pode entrar com o processo de impeachment. Eu sou o primeiro a requerer, que é qualquer cidadão. Se eu ver que o ministro do STF comete um crime, eu posso, eu muito bem, como aliás que eu sou advogado, né, posso ingressar, vai ser difícil eu ter dinheiro para ir a Brasília, né, fazer a defesa. Mas é possível, e eu vou. Agora, nas atuais circunstâncias, eu não vejo razão, plausibilidade para um processo de impeachment do ministro do Supremo. Eu queria que o traidor da pátria, o senador Rogério Marinho, que ele é traidor da pátria porque ele é aliado de Jair Bolsonaro. E quem é aliado de Jair Bolsonaro é traidor da pátria, é golpista. Não tem como não ser. Porque Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado, está mais que provado nos autos que ele é réu no STF. Não cometo crime, não adianta o pessoal aqui do Rio Grande do Norte ficar com raiva de mim. O Rogério Marinho é um traidor da pátria, como é esse aqui de Pernambuco, aquele sanfoneiro que foi ministro de turismo do Bolsonaro. Também é um traidor da pátria. Quem acompanha Jair Bolsonaro é traidor da pátria. Porque eles estão hasteando a bandeira dos Estados Unidos ao invés de hastear a bandeira brasileira. Isso é trair a pátria. Nossa bandeira, nosso hino, nossas armas, nossos símbolos, nossas insígnias, né? Insígnias são respeitadas. É o nosso dever, é a nossa honra. Né? A coisa mais linda do mundo é você ser cidadão, ser patriota, porque a cidadania é a coisa mais gostosa do mundo. Eu se me sentir ser taquaritinguense, né? Nasci em Taquaritinga do Norte, né? E ser brasileiro. Isso me honra, me ama, eu amo. Agora, eu não posso trair. Ir para os Estados Unidos e hastear a bandeira dos Estados Unidos em lugar da bandeira brasileira. É o que Jair Bolsonaro e sua família estão fazendo. Então, quem acompanha Jair Bolsonaro é golpista, é traidor da pátria. Item 5. Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Me prove aonde é que o ministro... Alguém viu o ministro chegar bêbado no Supremo? Alguém viu o ministro chegar, se meter nos lugares não próprios para pessoas dignas? Se é que tem, né? Porque todo lugar é digno, né? Depende da atuação, né? Não tem lugar bom e lugar ruim, mas aí eu vou me inspirar em Spinoza, que não tem bem ou mal, mas o sentido que eu dou à situação, ao fato. Né? Não existe mal, não existe bem, existe a intenção que eu quero.
Né? Quando eu digo que o ministro tem que ser digno, eu não posso dizer, o ministro pode andar na rua de chinelo, pode andar, se sentir seguro. Eu acho que devia. Não, veja bem, eu quero, já terminando, eu não quero aplausos para o ministro Alexandre de Moraes ou para qualquer um ministro. Eu sou fã de dois ministros. Se eu pudesse, quando ir na frente deles, eu com toda honestidade, eu sei que eu estou cometendo um pecado e uma heresia. Eu peço desculpas. Eu me ajoelhava diante do Barroso, que eu sou um fã do presidente do Supremo Tribunal Federal, e de Alexandre de Moraes. Aí fica difícil, você está defendendo. Não, porque eles são grandes juristas. Eu gosto também de Gilmar Mendes. Eu acho que o Gilmar Mendes tem uma pegada legal, é um grande jurista. Gente, ninguém chega ao Supremo porque não sabe. Todos os 11 ministros do Supremo são pessoas altamente competentes, inclusive os supostamente evangélicos indicados por Jair Bolsonaro. Se eles não têm conhecimento jurídico, em uma semana, em um processo, porque uma decisão, que seja ele tem assessores competentes, a banca, o que auxilia, ele convoca juiz, ele tem... Quantos juízes não tem no gabinete do ministro lá, o indicado, o evangélico indicado por Jair Bolsonaro? Que ele fosse analfabeto juridicamente, a assessoria que ele tem é de competência, de muita competência. Então a decisão do ministro evangélico, ela é tão boa quanto a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Fachin, do ministro Barroso, do ministro Dias Toffoli. Tem um erro no STF. Tá, gente? Mas não é culpa do STF. É culpa das circunstâncias políticas. Dos 11 ministros que nós temos, 9 foram indicados pelo PT. Não, afora Gilmar Mendes. Acho que a Carmen Lúcia também não foi. Então, eu não sei assim. Mas veja bem, mas por que isso? Porque o PT governou 8 anos com Lula, 6 anos com Dilma, e agora está com de novo. Então, o que está errado é que a gente está elegendo as mesmas pessoas, os mesmos partidos, para ficar perpetuando-se no poder. Ora, se a ministra Carmen Lúcia se aposenta, quem está no governo é um PT, ela vai indicar um ministro. Foi o Lula que indicou. Não sabe, está errado. Talvez a gente precise de repensar a forma como indicar os ministros do STF. Porque não adianta, porque é 9-2, né? A decisão do STF 9-2, porque Gilmar Mendes não foi indicado pelo PT, mas tá, vamos dizer assim, só tem os dois lá que votam pelo evangélico lá do Bolsonaro. De encontrar uma solução. Agora, eu não estou aqui julgando nenhum ministro de estarem decidindo de acordo com o pedido de Jair Bolsonaro. Eu acho que os dois ministros, o Cássio Marques e André Mendonça, são pessoas altamente competentes. As decisões deles são decisões jurídicas. Não são decisões... Porque pode ter algum filamento, uma pequena parcela de uma decisão política. Porque o STF não é um tribunal isento de decisões políticas. Nós temos que acabar com essa ideia que o STF é uma decisão política. Tem uma decisão política, mas a decisão ela é jurídica, porque cabe ao STF dizer como é cumprida a Constituição. Já imaginou se tudo que acontece no Brasil, de certo ou de errado, nós tivéssemos que fazer um referendo ou um plebiscito? Nós íamos toda semana ter uma eleição, o Brasil ia... Então não tem como. Então os órgãos ônticos, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, são instituições que nós criamos simbolicamente para que eles nos conduzam, para que eles nos mandem, para que eles nos orientem. Então as decisões do Supremo são decisões para serem cumpridas e não revogadas, alteradas a seu bel prazer, como quer o senhor Jair Bolsonaro. Nós não podemos aceitar que um presidente dos Estados Unidos chegue aqui e diga: eu quero que vocês revoguem, que vocês retirem o Jair Bolsonaro dos autos.
Se isso acontecer, acabou a soberania, acabou a democracia, acabou tudo. O STF, como eu falei, tem defeitos. Mas ele é necessário. E as decisões do Supremo têm que ser cumpridas. Que a gente goste ou não. Que seja do meu agrado ou não. O que Jair Bolsonaro e seus golpistas estão dizendo é tentando passar para a opinião pública que o STF é um inimigo de Jair Bolsonaro. O STF nunca foi inimigo de Jair Bolsonaro. Ele criou, né, porque isso é um projeto de golpe, um projeto de ditadura de Jair Bolsonaro, ele criou o quê? O STF como inimigo a ser eliminado. Porque o pessoal da direita, eles enxergam que o adversário não é o adversário político é um inimigo que tem que ser morto. Essa é a direita. Esse é o pensamento da direita. Não adianta fugir, gente. A direita age como você vê o ódio, porque o bolsonarismo grita, ele não conversa, ele não dialoga, ele faz motim. Ele vai, toma o plenário, ele fecha as rodovias. É uma forma de agressão. Ele não tem conversa. Ele não discute, ele não dialoga, porque ele quer impor, né, a mentira, a desfaçatez. Ok, gente? Então eu vou encerrando por aqui. Como eu falei, segunda-feira pode ser que eu não faça vídeo, vocês me desculpem, mas eu acho que quarta e seguinte já começa o normal. Eu estou no processo de mudança, estou mudando de casa e estou com um problema pessoal para resolver e hoje eu estou muito ocupado, amanhã estou ocupado, mas vamos devagar. Segunda-feira eu acho que eu consigo botar essas estantes no caminhão e levar para um local definitivo. Ok, gente? Olha, sim, eu deixo meu e-mail e meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E outra coisa, se você tem alguma reclamação a fazer na sua cidade, no seu município, na sua rua, na sua estrada, mande um vídeo para mim, mande que eu faço a denúncia aqui. Sem medo de qualquer represália, porque eu vou denunciar, porque eu denuncio, gente, de forma mostrando, como eu mostrei, né, para encerrar aqui de novo, a desonestidade do Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte, cuja família eu tenho muito respeito. Mas ele é medíocre, é ridículo, quando ele diz que quer o impeachment dos ministros do STF, quando não tem crime, ele não aponta os crimes. Se ele apontar, como eu acabei de ler para vocês, aí tudo bem, eu sou o primeiro a aplaudir. Tomara que ele tenha, que ele seja bem sucedido. Mas ele é um mentiroso, um mau caráter, porque os crimes que os ministros do STF não cometeram nenhum crime, que eu saiba, até agora. Ok, gente? Muito obrigado, um bom final de semana. Como falei, provavelmente até quarta-feira.